Em primeiro lugar, o Ministério Público tem uma atuação muito importante na tutela de bens jurídicos coletivos, né? Então, a atuação do Ministério Público acaba sendo, vamos dizer, muito abrangente, né? E como o direito penal econômico tutela basicamente bens jurídicos coletivos, do que eu estou te falando quando eu denomino bens jurídicos coletivos, todos aqueles bens e interesses que cada um de nós usufrui, né? São aqueles bens que são essenciais para o funcionamento da sociedade e para garantir a realização pessoal dos indivíduos e que cada um de nós usufrui sem nenhuma perda, só pelo fato de o outro também estar usufruindo, né? Então, do que poderia ser um exemplo? O nosso sistema tributário, financeiro, as políticas monetárias, todo mundo usufrui de todos esses sistemas sem nem perceber, né, da mesma forma. E os ataques mais, vamos dizer, intoleráveis a esses interesses e a esses bens é o que é objeto do direito penal econômico. Então, me parece que entender um pouco o que está por trás dessas normas que tutelam esses bens, né, e que são de importância para todo cidadão, é essencial para a atividade do Ministério Público. Então, eu destacaria ainda não só a importância desses bens, mas a dificuldade dessas normas, porque, de fato, o direito penal econômico, ele acaba regulando coisas que já estão reguladas por normas administrativas, né? É quase que uma repetição ou um reforço de tutela. E isso, por sua vez, cria várias dificuldades para quem trabalha com direito penal. Então, imagine o seguinte exemplo. Nós temos uma grande corporação, uma empresa multinacional, que trabalha com exploração de madeira ou em alguma outra área relacionada ao meio ambiente. Então, imaginem, nós temos aí o exemplo muito recente das barragens de Brumadinho, um episódio, né, que cause danos a um sem número de vítimas, né, que cause danos ao meio ambiente, a animais, enfim, a fauna, a flora. O Ministério Público, diante de uma infração dessa magnitude, por exemplo, das barragens de Brumadinho, tem que agir criminalmente. Só que nesse tipo de, vamos dizer, de ataques a esses bens jurídicos, fica muito difícil, primeiro, encontrar o nexo de causalidade entre a conduta de uma pessoa ou um grupo de pessoas que tenha levado a esse resultado desastroso. Fica difícil atribuir a responsabilidade de cada um, porque geralmente numa grande corporação nós temos um conjunto de pessoas trabalhando juntas, né? Então, preparar, né, e dar os subsídios para que os membros do Ministério Público consigam passar por essas dificuldades e encontrar, né, as pessoas responsáveis, me parece que é o que tem de mais relevante, né? E a gente tem aí vários casos recentes que podem mostrar como são importantes, né? Olha, eu não sei se ele assume um grande protagonismo, porque ainda me parece que, em termos de quantidade de crimes, os crimes patrimoniais como roubo, o tráfico de drogas ainda supera talvez em número. Mas em termos de protagonismo, ou seja, de ser o protagonista da vez nas notícias, no noticiário, enfim, e na nossa vida, inclusive cotidiana, me parece que os casos de direito penal econômico é que estão em voga, vamos dizer assim. Como a nossa sociedade é uma sociedade que a gente pode chamar repleta de riscos, né? É uma sociedade, a pós-modernidade mostra isso, né? Hoje, antes o nosso risco maior talvez fosse cair do cavalo, né? Hoje a gente pode ter um acidente com um Boeing, como aquele que caiu agora na Etiópia. Então, todos esses riscos da vida diária e principalmente da atividade econômica, né, eles influenciam muito a nossa vida. E como hoje todas as empresas, a maior parte das empresas estão todas estruturadas de uma forma, como organizações e entes coletivos e não mais aquela pequena padaria ou da empresa familiar, me parece que hoje, até na vida política ou na nossa vida diária,
vamos ter o direito, caso o direito penal econômico interferindo. Por exemplo, quem poderia dizer, né, que nós, como pacientes, por exemplo, que precisa de cuidados médicos, estaríamos sendo vítimas de uma indústria farmacêutica que está entrando no mercado de uma forma sorrateira ou corrompendo pessoas para impor determinado medicamento, para que ele chegue à nossa cabeceira ou à nossa casa, né? Então, assim, a nossa vida diária e a vida diária que envolve qualquer atividade econômica está permeada por infrações relacionadas ao direito penal econômico. Como essas empresas costumam ser, muitas vezes, grandes corporações, e também pelo fato de elas estarem estruturadas com existe uma estrutura hierárquica, divisão de funções, existe uma grande confusão entre a atividade de uma empresa, ou seja, uma atividade econômica corriqueira, e a confusão com uma estrutura, vamos dizer, de criminalidade organizada ou de uma organização criminosa. É muito comum nós vemos hoje cada um desses casos, né, terem, junto com a imputação de determinado crime, a imputação de organização criminosa, né? E nem sempre isso é verdade, ou nem sempre isso é correto, né? Primeiro a gente tem que entender a empresa como uma associação lícita, o direito de associação está garantido constitucionalmente, né? A gente precisa entender o que é criminalidade dentro de uma empresa e o que é criminalidade organizada. Então, existe isso como confusão exatamente por elas terem essas similitudes, né? Finalidade de lucro, uma estrutura organizada hierarquicamente e divisão de funções. Olha, é difícil destacar uma coisa só, mas um ponto eu acho que nós poderíamos colocar, assim, importante para uma reflexão posterior ou para nos prendermos em termos de estudo, seria a responsabilização nesses casos ligados à atividade empresarial, né? A gente vê casos assim gritantes de responsabilizações pelo judiciário, né, ou mesmo as imputações feitas pelos membros do Ministério Público, que não estão ainda maduras ou bem refletidas, né? Me parece que o Brasil está um pouco atrás ou um tanto atrás de outros países que já refletiram melhor sobre essas formas de imputação. Por exemplo, essa ideia de teoria do domínio do fato, que com o julgamento do Mensalão acabou virando uma mania, né, entre os juízes, completamente mal aplicada, né? Então, você vê a importância de você ter o privilégio, eu diria, né, de dentro do Ministério Público, por exemplo, você ter um curso específico para trazer pessoas que possam discutir e aclarar esses pontos, né? Contribuindo aí para processos melhores conduzidos, condenações mais corretas e mais justas e menos impunidade, porque quando a acusação é mal feita, os advogados geralmente conseguem anulá-los.